Olá pessoal, meu nome é André Costa. Com esta videoaula nós vamos entender como se forma o preço de um serviço. Vamos focar em um exemplo da informática. Vamos entender como somar esses custos variáveis e fixos, prolabore, entender a quantidade de tempo de trabalho que pode ser dispensado para chegar num valor hora que não tenha prejuízo para a empresa, no caso para o negócio que você tenha a trabalhar com informática. Então acompanhe os cálculos. Os cálculos são simples. Na verdade, nós temos que levantar tudo que é despesa em nosso negócio. Então, nós podemos citar como despesas. Se você, por exemplo, é um profissional liberal, trabalha em casa, de qualquer forma, você vai consumir água, luz, condomínio, né? Então, você pode contar isso para o negócio como uma despesa. E você, claro, pode fazer uma divisão se você tem o mesmo custo compartilhado. Se você tem o aluguel de uma sala, se você tem um ambiente diferenciado, isso gera um custo maior. Então cada um vai saber como calcular o seu próprio custo. Eu vou levar em consideração que você é um profissional liberal, trabalha em casa, o que vai gerar um custo menor. Então nós vamos colocar aqui que você ajuda no pagamento da luz e você paga a internet. Muito bem. Nós vamos agora também pensar em outros custos, como transporte, para você se locomover até o seu cliente, ou mesmo de carro, enfim, né? Então a gente pode lançar tudo isso como custo de transporte. A alimentação, que pelo menos o almoço, você está no horário de trabalho e o seu trabalho tem que pagar isso. Nós podemos pensar aqui em outros custos como depreciação. A depreciação, ela pode ser considerada como qualquer material que você venha a usar, por exemplo, um computador, e depois de um certo tempo ele vai entrar em desuso, ele vai ficar antigo, né? Então ele está necessitando de uma atualização, tá? Então a depreciação, vou botar aqui, a depreciação é todo esse material que você, de tempos em tempos, vai ter que ter uma reserva financeira para trocar. Então, digamos que o seu computador daqui a 1 ano e meio, como você trabalha, digamos, com internet, precisa de um computador sempre atualizado. Vai precisar trocar, né? O que mais nós temos de custos? Existem vários outros custos. Alguns custos são fixos, outros são variados. Nós já até comentamos sobre isso. Então, nós podemos dizer que tem o custo do imposto. O imposto depende da quantidade que você vende, né? Então, você pode incluir esse custo no valor final, né? Porque ele é variado mesmo, né? Você não tem um valor fixo. Mas você tem custo com contador, você tem empresa registrada, então o contador é um custo fixo. Outros custos aparecerão, certo? Eu não vou agora colocar todos, mas eu peço que no seu exercício pessoal você faça isso, coloque todos os seus custos. Então agora nós vamos colocar os valores para nós chegarmos numa conclusão. Só tem um custo que faltou aqui, que é um dos mais importantes, o seu salário. Nós já falamos em outro momento do prolabore. O prolabore, ele é um custo que a empresa tem com o seu pagamento, né? Ou seja, você tem que receber um salário. Você não pode misturar as coisas. Então nós temos sempre que pensar que um valor fixo, a qual vocês vão decidir qual é, deve ser retirado da empresa para pagar você, e aí você paga com esse valor os seus custos, né? Custo de vida em geral. Aí você vai decidir como vai gastar o dinheiro. Bom, então, tendo esses dados, que são poucos, com certeza existem mais custos, tá certo? Nós já podemos montar a ideia do cálculo para que você também possa fazer em casa. Então, a luz, digamos que você gaste por mês R$150 de luz. Né? Você também pode gastar de internet, como você deve usar uma internet boa, também em torno de 150. Colocamos aí o telefone junto, né? Na verdade, o telefone, se eu for colocar junto, eu até posso aumentar um pouco essa conta, não é mesmo? Então, se eu for colocar o telefone junto, eu vou aumentar para R$200. Digamos que ainda você é moderado. Transporte. Depende muito do seu estilo. Se você usa carro, você tem um custo com transporte bem maior, com certeza. Porque você vai ter custos de manutenção do carro, você vai ter custos de estacionamento, gasolina, né? Se você usa transporte público, é possível usar transporte público, o custo é menor.
Mas digamos que, como você se locomove muito, eu vou jogar aí R$ 500 que você use um carro, né? Já é um custo mensal aceitável. Alimentação. Se você paga um almoço, digamos que seja aí R$ 15 por 22 dias úteis, você gasta 330, tá? Chegamos num valor. Depreciação é um valor mensal que provavelmente você não gaste todo mês com depreciação, mas é um fundo que você deve fazer. Então você pode colocar aí um valor de em torno de 200 e... Eu vou botar R$ 220 para a continha depois ficar redonda, né? Todo mês você guarda esse valor e depois você, quando necessita trocar um computador, você já tem um fundo para gastar com isso. Contador, não sei quanto você gasta, mas digamos que uns R$ 150. E Prolabore? Bom, o Prolabore depende muito do que você quer ganhar, né? Eu não sei quanto você quer ganhar. Mas eu vou colocar aqui um valor e daí vocês podem chegar numa conclusão. Vou colocar aqui R$ 2.000. Pronto. Somando todos esses valores, vamos chegar num valor final de 3.550. Então a soma destes itens dá R$ 3.550, o total. Estes são os totais em custos mensais que o teu negócio vai gerar. Ou seja, se eu conseguir ganhar, né, faturar este valor em um mês, eu pago as despesas, não sobra nada. Veja só. Bom, falamos das despesas. Deixa eu agora fazer o seguinte. Agora eu vou colocar aqui quantas horas de trabalho a gente tem úteis para chegar numa conclusão do valor mínimo. Horas de trabalho. Se você tem um mês de trabalho, né, uma semana você deve trabalhar em torno de 44 horas, que a gente chama de 44 horas semanais. Até porque quem tem negócio sabe muito bem que trabalha muito mais do que se fosse um empregado. Então, das 44 horas semanais, vamos resumir para 200 horas mensais. Só que dessas 200 horas no mês que você trabalha, você, na verdade, 200 eu estou chegando em muitas horas, né? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 170, vamos chegar em 170 horas, exato. 170 horas que você trabalha, você não passa o tempo inteiro produzindo algo que vai realmente render. Porque horas você faz aquele serviço burocrático que não tem uma rentabilidade, não é? Existe isso também. Então, digamos que você desse montante, você realmente trabalhe para valer em torno de 80 horas. Ou vamos chegar às 90 horas, pronto. 90 horas você trabalha, o restante você trabalha também, só que é um trabalho que não gera um valor, não gera uma receita, né? Se eu tenho horas úteis, 90 horas, e eu tenho o valor de R$ 3.550 de custo, eu posso fazer uma divisão simples agora. Eu posso pegar esse valor aqui, né, e dividir por 90 horas. Eu vou chegar então na conclusão que o valor hora mínimo para pagar as contas sem impostos é R$ 39,44. Você tem que calcular quanto é o imposto. Digamos que você esteja lá na categoria do simples e pague um imposto de 6%. Então, muito bem, você vai ter esse valor, né, vezes 0,6, o valor com imposto R$ 41,81. Veja, você tem que receber por hora, né? Digamos que você complete 90 horas no mês recebível, R$ 41,81. Você tira algum lucro disto? Não, você não tira lucro nenhum. Então não resolve muita coisa. Se você tem uma empresa que não vai ter lucro nenhum, você vai ter, na verdade, um salário fixo de R$ 2.000 e que em algum momento pode dar problema, porque se a empresa não tem lucro, ela não tem uma gordurinha para gastar quando ela começar a ter prejuízos. Não podemos focar no ponto de equilíbrio, né? Temos que focar em ter lucro sempre com uma empresa. Então, esse é o valor mínimo. Agora, quanto de lucro vai se colocar? Bom, aí também depende muito do mercado, porque você não pode fugir muito do mercado, né? Mas você também tem que ter um planejamento. E aí você vai ter, então, um valor hora com certeza maior do que 41,81, que foi o que nós chegamos, que é o mínimo para a sobrevivência.
Tendo esses valores de receita, de despesa, nós podemos chegar a uma conclusão, se esse negócio está dando certo, se não está dando, se ele está dando lucro. Mas a gente não precisa esperar passar 1, 2, 3 meses para entender isto. Então nós podemos fazer um planejamento, tendo uma noção de quanto se tem de despesa, sabemos o quanto cobrar por hora de um serviço para que se alcance então o ponto de equilíbrio, ou seja, não se tenha o prejuízo e aí comece então a se ter lucro com os trabalhos. Nós temos sempre que lembrar que tem algumas horas do nosso trabalho que não são produtivas. Muitas vezes a gente está buscando novos clientes, né? E isto vai fazer com que a gente tenha que calcular sempre o tempo de trabalho em virtude do tempo real, a quantidade real num mês de trabalho. Mas já dá para ter uma boa ideia com esses cálculos de qual caminho seguir para fazer os cálculos do seu negócio, da sua empresa. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.